Ai, Jess, permite aí, tem bastante coisa legal pra gente conversar. Estamos aí. Ah, Acho agora que agora deu. sim. Agora deu. Eu já estava Eu estava aqui. praticando, eu já estava Eu praticando também. também uma dessas técnicas. Eu estava aqui, gente. Não, inclusive é o que eu Ai, estava Bruno. falando foi sobre uma orientação, uma sugestão que você me deu durante um call de trabalho. E eu falei, Jess, preciso trocar uma fralda, preciso falar com você sobre aquela situação, ainda preciso fazer uma outra coisa. E você falou, Bruna. Então, durante os seus dias, durante a sua rotina, é possível você meditar fazendo essas coisas, né, que são, enfim, tão práticas ali do dia a dia, que fazem parte sempre e que mesmo assim é possível você meditar. E depois de que você me falou isso, eu comecei e eu falei, olha, é isso mesmo, né, Jess? Você até comentou de um livro, não foi? Isso, Bru, exatamente. O livro é do John Kabat-Zinn, que ele foi um dos precursores por trazer o mindfulness aqui para o Ocidente. E, na verdade, trazer o mindfulness com esse olhar mais clínico, para entender quais são os benefícios, né, do mindfulness. E ele, com seus estudos envolvendo a neurociência, visualizando quais são os efeitos de tudo isso no nosso corpo, ele criou um protocolo, que é o Mindfulness Based on Stress Reduction. E esse protocolo, né, naquela época, há mais de 6 décadas atrás, foi um dos primeiros. Ele foi um dos primeiros a escrever livros sobre mindfulness aqui com esse foco. E hoje a gente tem mais de 2.500 obras falando sobre mindfulness e mais de 700 protocolos para auxiliar as pessoas a diminuir esse estresse, essa ansiedade, ter um estilo de vida mais saudável e com mais bem-estar. É bem interessante. Maravilhoso. Inclusive, né, Jess, sem prever tudo isso, né, no começo desse ano, nós estávamos fazendo ali aquele brainstorming, né, falando sobre os workshops e surgiu a ideia, já que você é especialista em mindfulness, de oferecer ali uma experiência Access em inglês e o conteúdo sendo mindfulness, que foi um sucesso, que foi no início desse ano. Muitos professores mesmo da Access também participaram, alunos de diferentes níveis, e eu tenho certeza que eles estão praticando bastante o que eles viram, né, durante o seu workshop na Access. Sim, Com certeza. eles comentaram. Foi uma oportunidade muito, muito rica. A Ex sempre com essa visão. A gente fala sobre uma ideia inovadora, ou fala sobre até mesmo essas questões que eu encontro, ou para a educação é muito importante, não é mais só uma escola de idiomas, né? É uma escola que visa esse ser humano global, esse aluno global. E foi ótimo ter essa experiência lá. Os alunos, né, os nossos professores também adoraram. Foi uma experiência muito gostosa, realmente. E exatamente o mindfulness hoje, ele não só se envolve na área da medicina, das tecnologias, dos negócios, como também na educação. Então, existe hoje, agora, nesse nosso século, a gente está falando sobre educação, trazendo, por exemplo, falar sobre inteligência emocional. Hoje, na nossa BNCC, é para se falar sobre emoção na escola. E o mindfulness, em muitos protocolos, ele faz parte disso também. Então, eu preciso entender esse aluno de uma forma geral e não só simplesmente colocar conteúdos para eles, né? Então, e foi ótimo que a gente teve essa oportunidade na escola também, que a gente juntou essas informações, essa necessidade da gente se conhecer, da gente ter esse foco e também, né, colocar as línguas. Foi muito bom colocar Inclusive, e trabalhar Jess, com os idiomas. nos comentários aqui, acho que nós temos muitos dos seus alunos. Aqui os alunos falando, uma das professoras mais bonitas da Access, eu gosto Uau! muito dela. A Eloá, que está aqui, a Eloá, que é nossa aluna, professora do Colégio Abaco, também de matemática, ela falou que nem sabia que a minha teacher falava português. Olha que bom! É só na live, tá, Confesso que não Eloá? gosto. É só na live. Ou é inglês ou é espanhol. E o workshop foi Legal. maravilhoso, que ela aprendeu bastante, ela lá colocando. A Débora, nossa coordenadora da Axis, ela também participou, disse que foi maravilhoso, que trouxe ali grandes ferramentas para lidar com a atenção, principalmente agora, né, na quarentena.
Nós temos aqui o Vini dizendo, precisamos de um segundo workshop desses, para quem perdeu o Com primeiro. certeza. Estamos já planejando, né, Jess? Com certeza, Bru. Maravilha, Jess. Inclusive, Bom, pessoal, fiquem super à vontade para colocarem perguntas. A Jess vai falar bastante ali, né, sobre algumas técnicas, sobre a origem, toda essa trajetória do mindfulness. E podem escrever as perguntas nos comentários para ser bem produtivo aí o nosso bate-papo. muito legal, Bru. Bom, então a gente já falou um pouquinho quem trouxe, né, o mindfulness para o Ocidente com esse olhar clínico. E agora a gente vai falar o que é mindfulness, né? O mindfulness, ele não é algo que surgiu agora ou na década de 70, é algo que existe na nossa cultura, na nossa sociedade há mais de 2.500 anos. E a palavra mindfulness, a tradução da palavra sati, que vem da língua Pali, que era uma língua falada na Índia há muitos anos atrás, que significa atenção plena. Então, mindfulness significa atenção plena, manter o foco no momento presente. Então, todas as nossas sensações, tudo o nosso contexto, as nossas experiências, as nossas 5 habilidades, tudo focado no presente. Então, é o que eu sinto, é o que eu vejo, é o que eu respiro. Então, é estar no momento presente. Então, agora eu estou aqui conversando com você, meu foco total é nessa conversa. Eu não estou pensando nem mais nada, nem ali, às vezes, de ver os comentários, ou pensando no que eu tenho que fazer amanhã, ou depois da live. Eu estou focada aqui com todas as minhas sensações. Quais são as minhas sensações corporais? Então, são todos os sentidos focados para o momento presente. Agora, por que, né, falar sobre isso, ou por que pensar nesse foco em manter a presença, estar focado no agora? Porque a gente vive no piloto automático. Os estudos de neurociência comprovam que mais de 90% do tempo, ou a gente está com foco no futuro, ou com foco no passado. Então, a gente está ali pensando, ou ruminando, ou ansioso para o que vai acontecer depois, ou pensando no que aconteceu antes. Então, a gente vai tomar um banho, eu não estou tomando aquele banho, eu estou ali inventando uma história, eu estou criando pensamentos, e eu não foco naquela situação. Então, o meu corpo, ele não está presente naquele momento. Então, o mindfulness, ele traz para a gente esse sentido, essa necessidade de estar presente. Porque quando eu não estou presente, eu não preciso nem falar o que acontece. Cada um sabe, né, as sensações da ansiedade, as sensações do estresse. E tudo isso é agravado porque a gente não está ali naquele momento. No momento em que as coisas estão acontecendo. Existe a nossa esquiva experiencial. O que é a esquiva experiencial? É não sentir as situações, as coisas como elas devem ser ou como elas estão ocorrendo naquele momento. Por exemplo, então imagine durante a semana, na preparação ou pensando no momento dessa live. Então, às vezes, vinha aquele frio na barriga. O que seria uma esquiva experiencial? Eu não queria sentir aquilo, então eu mudava o meu foco ou alguma outra ação. Tem pessoas que na esquiva experiencial vão, sei lá, vão jogar videogame, vão assistir televisão, ou pegam o celular e ficam mexendo, ou vão comer alguma coisa compulsivamente, aí vai abrir o armário, pega um pedacinho de chocolate, vai, não tem chocolate, e fica lá abrindo o armário nesse piloto automático, né? Então, trabalhar com mindfulness, trazer esse foco para o presente, vai te ajudar a não utilizar essas válvulas de escape quando você passa por uma situação que pode ser para você desafiadora, né? Então, isso ajuda bastante, porque você foge dessa fuga, né? Então, você sai desse estado que a gente fala de luta e fuga o tempo todo. Que é muito normal, Bru, a gente sentir ansiedade, a gente sentir estressado. Então, na verdade, o estresse, ele nem é considerado uma patologia, né? Ele é algo normal do corpo humano, é uma sensação normal. Inclusive, nós estamos aqui hoje conversando vivas por conta disso. Então, o estresse, ele já nos liberou, já nos salvou de situações de risco, porque o meu corpo fala, peraí, essa parte é perigosa. Mas quando eu vivo isso o tempo todo, de forma crônica, isso acaba causando patologias. Então, o estresse, ele vai gerar uma ansiedade, que pode gerar um pânico, que pode, às vezes, nem são situações relacionadas a doenças ou algum tipo de questão mental, mas pode ser até mesmo dores físicas, isso pode causar. Tanto que quando eu estou nervoso, ou alguém está nervoso, a gente sente aquela tensão. E cada vez mais, quando eu não presto atenção nisso, por que eu estou sentindo, né? Isso aumenta demais.
né? Agora, isso a gente já entendeu. Todos nós passamos ou sentimos estresse, mas agora como a gente consegue aplicar isso no dia a dia? Bem como a gente conversou no começo, falando sobre essa situação do bebê, né? Então, é muito fácil a gente falar de mindfulness se eu estou morando no Tibete, se eu sou um monge, se eu abro a minha janela, eu vejo montanhas lindas, árvores, animais e tudo. Como eu faço isso na nossa sociedade? Tendo trânsito, tendo trabalho, tendo família, tendo uma rotina. Então, o protocolo de mindfulness, ele nos traz essa facilidade. Como a gente consegue, então, agir? Como a gente consegue manter o foco? Então, é muito simples, Bru. É muito simples, porém, ao mesmo tempo, como a gente está sempre nesse piloto automático, isso exige bastante treino, bastante atenção. Então, o que é praticar o mindfulness, que não neste momento de meditação? Então, é focar no presente. Então, imagine um jantar, né? Eu vou jantar com a minha família, então, nesse momento do jantar, eu não vou pegar meu prato, ir para a sala, ligar a televisão e mexer no meu celular ao mesmo tempo. Isso não dá certo, está totalmente errado, porque apesar de que nós fazemos mais de uma atividade por vez, nós não somos multitaskers. Então, quer dizer, o meu foco, a minha mente, ele está determinada para uma ação. Então, quer dizer, quando eu estou comendo e de repente eu mexo no meu celular, o meu foco ali está no celular. Então, a ação de comer, ela está ocorrendo no piloto automático. Em que momentos isso seria ruim? Bom, eu não desfruto daquela comida, eu não desfruto daquele prato. Se eu sou uma pessoa que tem algum distúrbio alimentar, isso se agrava porque eu não senti o prazer, eu não senti ali o alimento, eu não comi de forma, né, íntegra, ou comi de forma plena. Depois a pessoa vai querer procurar alguma coisa para comer depois. Então, esse é um exemplo. Então, como seria comer de forma plena? A gente chama de mindful eating também, que na parte hoje da nutrição as pessoas também têm falado bastante sobre isso. Então, é você se sentar, comer o seu alimento, então sentir a textura, sentir o sabor, sentir o cheiro daquela comida. Se você estiver comendo com alguém, com um familiar, o ideal é que todos estejam na mesa. Agora a gente entende nesse momento que a maioria das pessoas tem o privilégio de ficar em casa e conseguem fazer algumas ou todas as refeições juntos. Então, esse momento é muito importante que você consiga estar ali presente, se alimentando com a sua família, um momento de troca de ideias, mas é um momento de foco, todo mundo se sentindo, olho no olho. Um outro exemplo também é tomar um banho. Então, quando eu tomo banho, ao invés de eu ficar ali ruminando situações ou preparando ideias, preparando histórias, eu simplesmente vou sentir o que é aquela água no meu corpo, né? Eu sinto a água, sinto a textura da água, a temperatura da água, sinto o meu corpo. Eu até posso, até mesmo para que a gente consiga ativar e melhorar as nossas habilidades cerebrais, eu posso mudar até mesmo a mão, por exemplo, que eu escovo meus dentes, eu começo a escovar com uma outra e eu sinto toda essa sensação. Tudo isso, Bru, porque nós adultos, ou adolescente, adulto, a gente perde, a gente subestima as experiências. Então, vou comer, é uma ação automática, entrou nesse piloto automático, né? E a gente perde aquela beleza, a essência do que são as experiências. Por exemplo, como uma criança, você que tem filhos, ou quem aqui está assistindo a live que tem filhos, eles percebem a beleza da criança quando vê uma caneta ou descobre que a caneta escreve, né? A gente, em espanhol, tem uma expressão que eu não vejo a tradução em outras línguas de forma tão expressiva, que ele fala assombro. Então, eu vejo a minha vida com esse assombro, que é falar uau, tudo é um uau, né? E não ter o julgamento para as ações também. Então, vou jantar, já sei como é que é, já sei o sabor da comida. Então, não tem esse pré-julgamento, que é um dos pilares do mindfulness, né? É você ir como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo aquilo e tentar fazer essa refeição de forma plena. Então, essas são algumas formas da gente conseguir, nesse meio, nesse sistema, com essa rotina, aplicar o mindfulness e conseguir os benefícios disso para o nosso dia a dia, reduzindo um pouco da ansiedade, reduzindo o estresse, porque quando a gente percebe o presente, sempre está tudo bem.
né? Quando a gente fica assim pensando, isso vai acontecer, vamos imaginar, tem uma prova. Eu vou sair mal na prova, eu não estudei o suficiente, é muito difícil. Mas você fala, peraí, onde eu tô? Vamos respirar. Respira, olha onde você tá. Poxa, eu tô no meu quarto, tô na minha cama. Ainda não é o dia da prova. Então eu não tenho para que alimentar essa ansiedade, porque a prova às vezes vai ser muito mais tranquila do que você imagina, né? Então essas são algumas das pequenas coisas que, apesar de serem simples, elas fazem uma grande diferença na nossa vida e são difíceis, né, de praticar com todas as formas de entretenimento que a gente tem hoje, Bru. Eu ia falar exatamente isso, né, Jessie? Porque é algo bem simples, tudo que você colocou, é uma forma super prática, mas você precisa criar, você precisa, na verdade, quebrar hábitos antigos. E o que você sugere, o que você orienta para início, né? Então, para ser o início dessa longa jornada. Porque você precisa quebrar determinados hábitos, né? Sim, então é sempre você colocar essa intenção. A gente, quando fala de mindfulness ou fala de foco, a gente tem que colocar essa intenção sempre. A gente fala colocar um objetivo, o objetivo às vezes ele sempre pensa numa meta, né? O objetivo ele tem aonde chegar. Quando eu falo de uma intenção, a intenção, por mais que eu deseje, né, levantar todos os dias, eu sei desse meu hábito, eu tenho esse mindset, e os nossos hábitos são montados, né, há anos, desde que nós somos pequenos. Então imagine você ter uma mudança, ou você mudar um hábito que faz muito tempo que você faz a mesma coisa. Então a gente precisa primeiro ter compassividade, que são uma das palavras, né, chaves para falar de mindfulness, compassividade com você. Então, eu falei, hoje eu quero meditar, ou hoje eu quero, não sei, até mesmo fazer uma atividade física. Então, é ter essa compassividade com você. Se por um acaso você não conseguir fazer nesse dia, mas o importante é você sempre colocar essa sua meta, esse seu plano. Então, escrever é muito importante. E você está determinado para isso também. Isso vai te ajudar nesse foco. Uma das coisas que a gente fala, como eu posso mudar esse hábito, né? Vamos falar de uma coisa muito simples, que é acordar, né? Então, a gente pode ir primeiro, né, Bru? A gente tem que sempre colocar metas alcançáveis. Não adianta eu falar hoje, a partir de amanhã, eu vou meditar durante 1 hora. Bruna, não dá. É muito difícil, porque a gente precisa de estudo primeiro para entender o que é a meditação. A gente precisa ter conhecimento, ler, procurar fontes confiáveis também, porque assim como tudo hoje na internet a gente tem muita informação sobre tudo, temos, mas existem todo tipo de informação. Então, as nossas metas têm que ser alcançadas. Então, por exemplo, se eu tenho o objetivo de um dia fazer uma meditação mais longa, eu tenho que começar primeiro prestando atenção no que eu faço, nas coisas, nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então, uma coisa muito simples é o acordar. Então, quando eu acordo, eu me chamo, eu trago essa minha presença, porque eu saio desse piloto automático. Então, eu acordei, eu falo, bom dia, Jéssica, ou bom dia, Bruna, ou bom dia. E aí eu respiro, eu sinto meu corpo, eu me espreguiço, eu sinto o que é estar, né, entre aspas, estar dentro de mim, como é sentir o meu corpo. Porque o que acontece geralmente? A pessoa acorda, pum, pega o celular e coloca aquela tela extremamente gritante nos seus olhos, e aí você já começa a se encher de informação, várias coisas que estão acontecendo no mundo. E ali você já começa o dia assim, né? Começa o dia bem chateado ou muito agitado. Então, para você começar a mudar um hábito, eu acho que primeiro coisas pequenas, né? Quando a gente fala de mindfulness ou meditação, então procura primeiro sentir o seu corpo, sentir a sua presença, e aí você já começa, então, acordei agora, eu me senti, isso dura 2 minutos, então, e vale muito mais do que você simplesmente levantar e começar a sua rotina de forma automática e sem sentir as sensações, né? Sem sentir o que está acontecendo. Então, tudo pode ser uma meditação, tudo pode, assim que pode virar uma meditação, quando eu coloco essa intenção de estar presente, de estar ali naquele momento, né? Acho que isso é muito importante. E aí, obviamente, todos os dias plantando essa consciência, essa intenção, realizando que os seus objetivos vão ser alcançados, mas precisa mudar esse mindset
de que primeiro é possível e não deixar, porque o nosso cérebro, ele é bem danadinho, é bem perigoso. E assim, a gente já está como a gente já está nesse estado desse comportamento automático, a primeira coisa que ele faz quando você enfrenta uma dificuldade é fazer o que você fazia antes. É muito mais simples, porque até você formar outras sinapses cerebrais, isso demora. E assim, com essa neuroplasticidade, o nosso cérebro ele é capaz de aprender tudo. Eu posso mudar as coisas, eu posso mudar um hábito, eu posso aprender uma nova língua, eu posso aprender uma nova habilidade, isso não importa a idade que você tenha, porque existe essa neuroplasticidade que faz com que você consiga criar outras sinapses e você aprende. E da mesma forma, um hábito, ele é construído. Então, cada dia eu preciso repetir essa ação para que ele entenda, meu cérebro entenda que, peraí, eu tenho que mudar aqui alguma conexão. E é trabalhar sempre, não é uma coisa simples, mas é possível e a gente sempre tem escolha para mudar. Você falou muitas palavras-chave, né? Então, essa importância de você planejar o seu dia, de você ter um propósito, né? E ter conhecimento do porquê que você vai ter esse propósito. Então é interessante que eu acho que tem uma relação também com a paciência com você mesmo, né? Você tem que ter paciência e saber que se não deu certo do jeito que você tinha planejado, tudo bem, vai aos poucos, né? Um pouco de cada vez. Eu vou ler aqui, Jessie, a Débora, por exemplo, ela colocou: eu tenho muita dificuldade para meditar. Tem alguma outra dica para começar, mudar hábitos aos poucos? A Débora Cruz. A Juliana também falou, uma das coordenadoras da Axis, ela falou: nossa, excelente live, muito interessante. Estar presente, keywords, né? É isso mesmo. Jess, então sobre a Débora, o que a gente pode dar de dica aí para quem está assistindo a gente? Então, pode começar. Sim, muito bom. Beijo, né? Então, uma das coisas importantes, né, como a gente conversou, é primeiro focar no seu estado presente. E você vai construindo aos poucos esse hábito, né? Então, se ela não consegue, por exemplo, meditar, porque é difícil parar tudo, é realmente pra gente, pra nossa rotina, pro nosso hábito, para tudo que nós fomos, a forma que nós fomos criados, é difícil. Mas ela pode, por exemplo, começar a focar nas ações dela. Então, como eu expliquei, escovar os dentes, tenta escovar com uma outra mão e tentar sentir, tá, o que está acontecendo aqui? Qual que é o sabor? Quais são os movimentos? O que acontece quando eu escovo meus dentes? Ou, ao comer também, pode usar esse mindful eating, come alguma coisa, presta atenção nos sabores. Tem uma meditação do chocolate muito interessante, eu amo chocolate. Então, ele fala para você escolher uma marca de chocolate que não seja habitual, que você come, então você abre primeiro. Você corta um pedacinho, você sente o cheiro do chocolate, o aroma, depois a textura, depois você coloca na boca, deixa o chocolate derreter. Então, assim, mas sempre muito focado naquilo. Então, quais são as sensações quando eu como esse chocolate, né? E sobre a meditação, existem também a meditação em movimento. Então, existe a caminhada, que pode ser meditativa. Então, eu caminho prestando atenção ao meu corpo. O que está acontecendo ali ao caminhar? O que acontece com o meu corpo? O que eu sinto? Quais são as sensações? Quais são os movimentos? Para eu dar um passo, qual que é todo o sistema que eu tenho que fazer para dar um passo? Para a gente caminhar, hoje, nós adultos e pessoas que não têm nenhuma questão, nenhuma discapacidade, é algo ok, né? É subestimado. Mas imagina uma criança, qual foi o esforço da criança para aprender a caminhar? Né? O que ela precisou fazer e quais foram as conquistas, as dificuldades? A mesma coisa é nós. Então, quando eu caminho, quais são todos os movimentos? Então, eu levanto a perna, depois é o calcanhar, e isso é uma caminhada meditativa também. Tem atividades como yoga, que também é uma atividade que é completamente mindful, porque você está totalmente focado ali nessa atividade, nessa interação. Você sente a sua respiração, é você, o seu corpo, a sua sensação, você para. Então, para pessoas que acham que são muito agitadas, é uma dica muito importante começar a meditar ou buscar o yoga ou simplesmente focar no momento presente. Sempre quando você vê que você está indo ali, deixando a sua amígdala cerebral tomar conta de você, você fala: peraí, eu estou aqui. Deixa eu prestar atenção, deixa eu agir de uma forma
um pouco mais racional, que é o que eu faria. Então, são pequenas atividades, mas e nunca desistir, nunca subestimar, falar, isso não é para mim, meditação não é para mim. Isso algumas pessoas falam, mas às vezes, e tem uma outra frase de Jon Kabat-Zinn que eu gosto muito, que é eu não consigo ou eu não quero. Então a gente tem que se perguntar também, será que eu quero meditar de verdade? Porque é muito fácil a gente falar, eu não consigo fazer isso, quando é difícil, quando aquilo envolve alguma outra sensação ou mexer com algo diferente, né? E aí tem a esquiva experiencial. Aí ela precisa se perguntar, será que eu estou querendo fugir de alguma situação que geralmente quando o bicho pega, a gente acaba se esquivando, né? Procurando outras coisas, outras formas de fazer com que aquela situação se abafe. Então é importante também se perguntar bastante, mas todos temos a capacidade de meditar. É uma prática que ela pode começar de formas diferentes. Então, até mesmo essa nossa conversa é para até mesmo mostrar que não é só através da meditação formal que eu consigo trabalhar com o meu foco, com a minha atenção. E esse foco, essa atenção, Bru, ela não é só para esse momento, por exemplo, de estar aqui no presente. Isso vai mudar a forma com que eu lido com as pessoas, com que eu lido com as minhas emoções. Até mesmo por isso, alguns protocolos escolares, quando trabalha com inteligência emocional, tem o mindfulness com uma das maneiras a gente conseguir atingir e trazer esse contato, né, mais íntimo, esse contato do que eu estou sentindo agora. Né? Porque desafios a gente sempre vai ter. Com certeza. Jess, o pessoal adorou a sugestão do chocolate. Muitos falaram que vão aderir agora à meditação. Mas é um pedacinho. Não é uma barra inteira, Jess. Não, a barra é esquiva experiencial. Opa! É um velho hábito. Inclusive, a gente tem aqui o Raul Fernandes. Oi, Raul. Ele falou que tem da uva passa também. Além do chocolate, uva passa também. Da uva passa. O Marcinho, esse é um dos primários.